Estamos com dificuldades técnicas aqui. Vamos de novo. Agora sim. Acho que agora tá todo mundo aqui. Deu certo, desliguei meu Wi-Fi. Tem mais duas pessoas usando o Wi-Fi. E estamos aqui para mais uma live. Gostaram daquele domingo tranquilo? Sem live? Gostaram, né? Eu gostei, pelo menos. Deu para dar uma descansada. E estamos aqui com um professor queridíssimo por todos. Eu acho que é uma unanimidade, assim, como uma pessoa apoiadora dos alunos, que incentivadora dos alunos. Foi o meu professor por um curto período de tempo, enquanto eu estava em Porto Alegre ainda, mas aprendi muito com ele, que foi o professor Marcelo Geschfeld, que tem histórias maravilhosas sobre Juilliard, Galamian, Persinger, foi professor dele também, enfim, é muita história. Eu vou entrar aqui e vamos colocar aqui o professor Marcelo, vamos ver se eu consigo puxar ele por aqui. Eu vi ele entrando. Marcelo. Vamos ver se eu consigo. Não consegui. Professor, eu sei que o senhor está por aí. Dá um oizinho para nós. dá um joinha ou fala alguma coisa aí, porque eu não estou ali achando. Mas eu vi aqui. Ali. Aqui. Pronto. Certo. Vamos lá. Contatando. Os deuses da tecnologia nos ajudem. Falar com o professor Marcelo Geschfeld. Vamos ver. Tomara que dê certo, né, gente? Senão eu fico tocando aqui para vocês. O que vocês acham? Tô com corda nova. Que maravilha ter corda nova. Ainda tá. Ô, professor! Ô, querido, prazer em falar contigo. Mas olha só. Consegue me ver? Né? Consegue me ouvir agora? Consigo te escutar muito bem. O senhor pode colocar o celular um pouquinho mais para frente, porque o senhor está muito perto da tela. Isso. Aí o pessoal pode... Assim tá bom? Tá perfeito. Maravilha. Beleza. Sensacional. Que prazer em falar contigo, Camilo. Nossa, a sua presença foi muito requisitada e muito esperada aqui. Mas, porém, eu olhava o seu perfil, não sabia que o senhor estava ativo ou não. Eu tentei arriscar. Vamos ver se o Marcelo vem para o Instagram. Tu estás aqui, que maravilha. Grande satisfação, grande satisfação. Maravilha. Professor, eu já escutei muitas conversas, porque eu por muito tempo, quando eu voltava dos Estados Unidos para Porto Alegre, eu ficava na sua casa um pouquinho para tomar um cafezinho. Isso. E já escutei muita história legal sobre a Juilliard, que foi pelos anos 60, e Nova York, grandes violinistas e professores. E eu acho que seria muito legal, assim, o senhor contar um pouquinho da sua história como violinista, porque o senhor é mais violinista, para quem não sabe, é um psiquiatra
importante, né? Mas que continuou com a carreira de violinista e professor da URGS, né? Conte um pouquinho desse seu início, talvez alguma coisa que eu não conheça. Assim. O senhor começou a estudar, o senhor é de São Paulo. Isso, isso. Uma vez cheguei a contar para você como é que eu fui para os Estados Unidos ou não? Acho que não. Tá, Uma travadinha aqui para mim, mas acho que a minha... Deu para ouvir agora? Deu, tá um pouquinho trancada, mas agora deu. Tá bom. Eu tinha ido ao Festival Casals de Porto Rico, né? E depois do festival eu fui a Nova York. Naquela época não tinha voo direto para o Brasil, né? E eu estando em Nova York, eu pensei, bom, não vou voltar para o Brasil, vou ficar por aqui, né? Isso em 1960. E eu tinha uma amiga minha que tinha sido professora aqui no Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos, em São Paulo, e ela me fez um contato lá em Nova York, e eu falei, olha, vou ficar por aqui, porque se eu voltar para o Brasil agora, depois vai ser difícil vir de novo. E aí ela falou, então eu vou te conseguir alguma coisa. E ela era funcionária do Institute of International Education, lá em Nova York, né? Então, 2 ou 3 dias depois, ela fez contato comigo e disse, olha, acabei de conseguir uma coisa fantástica para ti. Eu te consegui uma bolsa completa para o New England Conservatory, com tudo pago, tuition, board, room, aulas e tudo. Né? Uau. Eu, na minha ingenuidade de adolescente, praticamente, eu nunca tinha ouvido falar em New England. E eu era obcecado pela Julia de Galamian e tal. E eu, assim, com a maior ingenuidade, falei para ela, não, mas eu não quero isso aí, eu quero Juilliard. Aí ela falou, você não quer o New England com tudo pago? Eu falei, não, eu quero o Juilliard. Bom, ela falou, então vou dar um jeito. Ela pegou o telefone e ligou para o Galamian. E falou, tem aqui um rapaz, um guri lá do Brasil que quer ter aula com o senhor. E ele falou, ok, send him over. Me manda ele aqui, então. Só que ele estava em Meadowmont e eu estava em Nova York. Eram 14 horas de viagem. Né? Sim. Então, eu viajei 14 horas de trem, cheguei lá em Meadowmont, e eu pensei, bom, vou chegar lá, tomar um banho, lavar as mãos, fazer um lanche. Mas ele me recebeu e disse assim, você quer tocar em pé ou sentado? Pode tirar o violino e tocar. A seco, assim. Assim que eu desci do trem, entrei na casa dele, lá em Meadowmont. Bom, eu toquei várias coisas e ele falou, bom, então, ok, gostei, vou te aceitar como aluno, tá? Aí eu pensei, bom, maravilha, então agora eu vou tomar um banho. Ele disse, não, tem um trem voltando para Nova York daqui a 15 minutos, eu vou te botar no trem. Você volta para cá lá no domingo para fazer o curso do Meadowmont, né? Então foi assim, eu voltei para Nova York, mais 14 horas de viagem. Quando eu cheguei lá, muito feliz da vida, cheguei às 4 da manhã em Nova York, mas feliz que ele tinha me aceito. Aí fui para Meadowmont, estudei com ele o curso inteiro. E ele me preparou para o vestibular da Juilliard, né? Porque era bastante complicado naquela época e eu não tinha o preparo brasileiro para isso, né? Ele me preparou muito bem. Eu fiz o vestibular e passei, entrei na Juilliard, né? E fui estudar com ele. E as aulas eram maravilhosas. Ele era uma pessoa muito... A aula do Galamian durava exatamente 59 minutos, nem um minuto a mais, nem um a menos. É isso aí. E a gente tinha que entrar numa sala ao lado da sala dele, 15 minutos antes, afinar o violino, aquecer e entrar pontualmente, digamos, tipo 9 horas, entrar em ponto na sala dele e começar a tocar. Não tinha conversa. E às 9h59 ele mandava sair, o outro já estava entrando, né? E eu nunca... Aí uma aula que rendia, que não acabava, aquela hora parecia 10 horas de aula, né? Era muita coisa, né? E quando acabava a aula, ele dizia assim, bom, para a próxima vez me prepare assim os 10 primeiros estudos de Fiorello, tá? Decore. Tá bom. E não tinha conversa, tinha que ser mesmo, né? Professor, antes de estudar com o Galamian, o senhor chegou a estudar com o Persinger ou isso foi depois? Não, isso foi pouco depois. Pouco depois. Eu também tinha... No Brasil, tinha ouvido falar muito do Persinger, que tinha sido professor do Ritchie, do Jacques Stern, do Menuhin. E ele, na época, era um mito, né?
Eu quis muito estudar com ele e, no fim, consegui me inscrever na aula dele. Estudei com ele mais ou menos 1 ano e meio, né? Mas depois eu voltei para o Galamian e, eventualmente, fui estudar com o Roger Joseph Fuchs também, que foi excelente, né? Então, Ah, no é meus, verdade, Joseph Fuchs, verdade. então no meus 5, 6 anos de Juilliard, eu tive os 3 professores, menos Persson, mais Galamian e Fuchs, né? Foram muito bons professores, foram excelentes, né? Professor, você pode colocar o celular em algum lugar estático, porque está dando um barulho aqui do manuseio. Aí ficou Aí bom, tá, ficou bom. maravilha. Professor, assim, então, como tu definirias o estilo de ensinar do Galamier? Eu sei que ele era muito objetivo, ele era muito assim, ele é quase não pessoal, né? Ele era uma pessoa assim que olhava para o violino e ele falava mais de técnica e falava de música. Como é que era a personalidade dele? Bom, a aula dele era fantasticamente completa, porque era música e técnica e tudo, né? Só que ele era na aula ele era extremamente impessoal, né? Eu não era o Marcelo, era o aluno das 4 horas, entendeu? E o outro que vinha era o aluno das 5 horas. Fora da aula, ele era muito querido, muito boa pessoa, inclusive muito chegado a uma bebidinha, às vezes estava bem alcoolizado, muito querido, né? Mas durante a aula ele era absolutamente impessoal. Ele não te conhecia, não sabia nem teu nome na aula, entende? Mas E era, parece era que ele dava 12 horas de aula por dia, era um troço assim. 7 dias por semana, inclusive domingo, né? A primeira aula, domingo ele começava às 8 da manhã e dava aula até às 8 da noite, domingo, né? E durante a semana ia mais até 9 da noite, começava também às vezes às 7 da manhã. Era uma máquina, não parava nunca. Agora, a aula dele era maravilhosa porque era uma aula extremamente completa, extremamente objetiva. Ele sabia pensar exatamente o que você precisava de cada peça, de cada estudo, né? E era maravilhoso, era assim, um aproveitamento incrível do treinamento, né? Era Incrível. muito bom, muito Ele, bom. quais foram as influências dele, da Lamiano? As influências de professores? Em que sentido, Carlos? Como influências? Quais foram os professores deles, para o pessoal que não conhece muito? Tá. O Galamian, ele era persa, mas ele foi para... Aliás, desculpe, ele era armênio, né? Armênio, né? Ele morou na Pérsia, mas ele era armênio. E aí ele foi para Paris. Em Paris ele estudou com o Lucien Capet, que é famoso professor de arcos, né? Uhum. Tanto é que a escola de arco do Galamian era toda Capet, era maravilhosa, né? Uhum. E outros grandes professores lá em Paris, que ele estudou. E daí ele formou um quarteto onde ele atuou profissionalmente. Ele nunca chegou a dar recitais de violino. Ele teve que vir para os Estados Unidos, onde ele fez carreira de professor famosíssimo. E praticamente todas as grandes orquestras tem gente que estudou com ele, grandes solistas. A lista de alunos dele é impressionante, né? Mas ele não fez carreira como violinista. Agora, ele tocava tudo, Carmelo, de cor e perfeita técnica. Ele te mostrava qualquer passagem de qualquer concerto, impecável, né? E sabia tudo de cor, né? Ele tinha um domínio total do repertório inteiro. Ele sabia tudo de cor, né? E se você se enganasse num dedilhado de uma peça, ele imediatamente falava: não, esse aí não é o dedilhado que você está acostumado a fazer. Nesse ponto, era muito exigente, né? Ele dava alguma liberdade musical, mas tecnicamente não. Tecnicamente ele era absolutamente exigente, né? Não, Ele, tinha que ele, ser, ele não tinha como ser diferente, né? Entende? ele exigia que o aluno fizesse os dedilhados dele ou ele tinha uma certa flexibilidade com arcadas e dedilhados? No começo, ele não tinha essa flexibilidade. Com o tempo, a gente adquiria essa liberdade, né? No começo, ele era extremamente metódico, tinha que ser aquele sistema dele, né? Com o tempo, ele permitia certas liberdades, principalmente musicais, né? E técnicas, algumas coisas, né? Mas permitia também, né? Uhum. Tá bom. Obviamente, Galamian foi um professor de
de grandes artistas, né, que a gente conhece hoje em dia, como o Perlman, como o Zuckerman, como o Michael Rabin. Sim. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós aqui alguma história ou algumas histórias que eu já escutei, né? O senhor falando Uhum. sobre esses solistas aí, esses caras aí, esses violinistas. Eles eram todos. Uma característica de todos eles, que apesar daquele talento estupendo deles, eles todos estudavam 10 horas por dia, religiosamente. Assim, o talento nunca substituiu o trabalho, eles sempre trabalharam muito. Né? O Perman, me lembro, estudando 8, 10 horas por dia, de domingo a domingo. Né? Era impressionante. E ele era extremamente relapso com as outras matérias. Tanto é que ele foi expulso da orquestra da Juilliard, porque ele ficava brincando, ele ficava. Aquelas passagens das sinfonias ele tocava em décimas, em oitavas dedilhadas, e o maestro pôs ele para a rua, né? Entende? Mas na parte no que diz respeito assim a carreira dele como violinista, isso estava sempre em primeiro lugar. Ele estudava muito. E todos, o Michael Gravin também, o Zuckerman eu não conheci muito bem porque ele era um ano mais novo. Quando eu entrei, ele estava ainda na Prep Division, entende? Então eu tive menos contato com ele naquela época. Tive mais com o Perlman, com o Michael Rabin, muito amigo do Jaime Laredo também, que era. Ah, aí estava lá. E o pessoal de Curtis Institute, que era todo mundo, também os alunos do Galamian, a gente também se relacionava muito bem. Então, o Earl Harris e o Donald Wallerstein, todo esse pessoal, todo mundo fazia parte do mesmo grupo, né? Entende? Uhum. Então eram todos, e uma característica de todos, Carmen, é que sempre estudavam muito, né? Estudavam bem, estudavam. Às vezes eu ouvia o Perlman estudando, ele é capaz de ficar 1 hora numa mudança de posição e ficava ali repetindo 10 mil vezes, né? Aquilo não tinha como errar depois, entende? Né? Então, Claro, isso que a gente. treinamento, Como? um treinamento intenso, né? Que na verdade o instrumento exige isso, na verdade, né? Isso que a gente tenta passar para os alunos, muitas vezes, que não é repetindo 3, 4 vezes que uma passagem vai ficar boa, né? Tem que repetir milhares de vezes, mas só que repetição inteligente, né? Super atenta, super detalhista, né? Então, é como eles faziam. O Michael Rabin também era extremamente. Até tinha algumas brincadeiras que a gente fazia, porque esse pessoal era muito irreverente fora quando não estava com o instrumento na mão, né? E a gente Uhum. fazia umas brincadeiras, até de provocação com o Galamian, né? Às vezes imitando o Galamian, e ele levava na esportiva, né? E o Michael Rabin queria fingir, às vezes, de um aluno ruim, só que ele não conseguia, né? Porque ele tocando ruim era fantástico, entende? Ele quis imitar um aluno que não era talentoso, mas ele não conseguia, porque quando ele mostrava era fantástico, né? Entende? Qual foi a apresentação, o concerto mais memorável dessa época, dessa sua época em Nova York? Olha, O senhor chegou a conhecer, escutar Heifetz, Oistrakh, esse pessoal todo? menos o Heifetz, que eu nunca ouvi ao vivo, eu ouvi pela televisão, né? Mas eu Uhum. ouvi muitas vezes no Carnegie Hall, David Oistrakh, Nathan Milstein, Schering, Menuhin, Francescati, disso o tempo todo, né? Eu ouvi o Leonid Kogan, a gente ouvia esse pessoal várias vezes, todos os anos, né? Eles vinham no Carnegie Hall. E naquela época, Carmelo, Nova York fervia de concertos. Era como você ir ao cinema. Às vezes tem 10 concertos na mesma hora, você tem que escolher um. E era assim, no Carnegie Hall estava tocando Oyster, no Hunter College estava tocando Milstein, no Philharmonic Hall, que hoje chama Avery Fisher, né? Estava tocando o Francescati, e na mesma hora, você tem que escolher um deles para ir ao concerto, né? E também cellistas, pianistas e outros grandes artistas famosíssimos, Rubinstein e todos eles, o Guilherme, os russos, Rostropovich, a gente o tempo todo, né? Era muito, muito bom. Uhum. E eram fantásticos, né? Professor, e teve algum concerto que o senhor ficou assim, tipo, nossa, esse foi um concerto que eu nunca vou esquecer na minha vida?
Teve vários, Carlos. O concerto que mais me marcou foi já muitos anos depois, quando eu já estava na Europa, eu estava tocando na orquestra de Zurique, na Suíça, e nós fizemos um concerto acompanhando o Yehudi Menuhin, que tocou o concerto de Beethoven, né? E o Menuhin, ele estava numa fase muito irregular, ou ele podia tocar como um deus fantástico, ou ele podia tocar como o pior aluno, ele variava. Ele era muito instável emocionalmente. E numa dessas vezes, nós fizemos uma excursão com ele para a Alemanha, e ele tocou o concerto de Beethoven, a orquestra foi um pouco aumentada para poder viabilizar, e foi um concerto tão fantástico que a orquestra toda estava chorando. Assim, você vê um músico de orquestra chorar, tem que ser muito emocionante, entende? E foi absolutamente incrível, né? A arcada dele parecia quilométrica, parecia que não acabava nunca, né? O som incrível, tudo perfeito. Interessante que nessa mesma turnê, 3 dias depois, ele repetiu o concerto e foi um fracasso total, né? Porque ele pegou um dia ruim depois. Então, tem essas coisas que são muito interessantes. O concerto maravilhoso dele foi inesquecível. Eu lembro até hoje com emoção, né? E lá nos Estados Unidos, o David Oistrakh, era uma coisa incrível, né? Ouvir o Oistrakh ao vivo, ele era absolutamente, não tinha nem como descrever. E nós tínhamos na Juilliard, concertos gratuitos que esse pessoal vinha tocar lá. Então, o Isaac Stern veio várias vezes, o Oistrakh veio várias vezes, os pianistas, Emil Gilels, o outro, Sviatoslav Richter, eles vieram várias vezes tocar para os alunos, né, nos concertos da escola. Isso a gente tinha o tempo todo. Então, era uma vivência fantástica, né? Uma época inesquecível. Você chegou a assistir masterclasses desse pessoal, desse povo aí? Eles davam Todos masterclass? eles davam masterclass, o Zach Stern, os pianistas também, Emil Gilels, eu me lembro de uma masterclass fantástica dele, e o Leonardo Rose também no violoncelo, né? Eram masterclasses incríveis, muito, muito boas, muito, muito interessantes, né? E de violino também, várias masterclasses, né? O Walter Trampler também foi até meu professor de música de câmara. Ele dava aulas incríveis de música de câmara. Eu tive 2 anos de aula com ele de sonatas, né? Ele era maravilhoso, né? Sim. E naquela época, o Galamian já tinha aquele tema de escalas dele, ou ele comunicava oralmente, assim como ele queria as escalas e os arpejos? Não, não, ele tinha o método já, e ele exigia, nós tínhamos que saber as 24 escalas de todo que é jeito possível. Ele sempre, por incrível que pareça, Carlos, ele ouvia a escala todas as aulas, nem que fosse 5 minutos, ele ouvia a escala todas as aulas. E aí era em terças, sextas, oitavas, décimas, ele exigia na tonalidade aleatória da hora, né? A gente tinha a obrigação de saber as escalas todas, de todo que é jeito, com golpes de arco, com dedilhados, com ritmos. Posteriormente saiu o livro dele, que aliás nem foi escrito por ele, foi escrito pelos alunos, né? Entende? Pois é. Porque ele não era, ele era, não vou dizer analfabeto, mas ele era muito pouco educado em termos de poder escrever alguma coisa. Então os alunos faziam por ele, mas ele supervisionava, ele aprovou tudo, né? Claro, Então claro. o método dele de escola... O Frederick Newman que fez a Sim, compilação. sim. Exatamente. Mas isso foi bem depois, né? Isso foi depois que eu tinha estado lá, né? Mas na época nem tinha o livro impresso ainda. Na época tinha uma espécie de uns polígrafos que a gente usava. Eu até devo ter ainda algum que eu trouxe daquela época, que eram polígrafos que depois vieram a ser o livro que foi publicado posteriormente, né? E seria interessante do senhor escavar isso aí. Eu queria dar uma olhada. Com certeza. Quando vieres ao Brasil, eu posso te mostrar. Vai ser uma alegria muito grande. Tá bom, tá bom. Então, depois desse estudo com o Galamian, isso foi pro Persinger. Isso. E qual era teve alguma coisa assim especial que o senhor lembra com o Persinger que valeu a pena, digamos? A gente sempre fica com alguma coisa do professor, né? O Persinger, para mim, na época, foi uma decepção. Porque, deixa eu me explicar melhor. O que eu queria dele, ele não ia me dar. Eu queria que ele me aprofundasse coisas técnicas, né? Eu tinha muito aquele
ideal do Rogério Hit, que ele deve ter ensinado muito. Eu queria muito que ele ensinasse. Mas eu penso que ele só queria falar em música, né? E eu me lembro, eu perguntava para ele, por exemplo, eu estudei com ele Conselhos Paganini, né? E quando chegou nas terças, eu tinha um pouquinho de dificuldade ainda de fazer, eu falei, Mr. Persinger, como é que eu faço essas terças aqui? E ele dizia, make a nice crescendo. Make a nice crescendo. Aí é difícil. Eu dizia, não, eu queria resolver tecnicamente. Yes, don't worry, but just think musically about this. Então, nesse sentido que eu me decepcionei, porque eu esperava mais uma contribuição técnica maior, né? E, principalmente vindo do Galamian, que era muita técnica, eu esperava aprofundar mais. E ele era totalmente voltado para a música. Ele não, ele não, praticamente não dizia coisa nenhuma, né? Só música, né? Muito bom, por sinal, né? Mas para mim foi uma decepção em termos do que eu esperava receber dele. Né? Uhum. Não sei se Professor, ficou claro. e depois o senhor foi estudar com o Fuchs. Sim. Tá. Qual foi a característica dele? O Fuchs foi um professor que, de certa maneira, foi quem mais gostei, porque como ele era um grande concertista, ele dava concertos o ano inteiro, toda a experiência de palco que o Galamian não passava, porque o Galamian não era concertista, entende? Os aspectos virtuosísticos de palco eu aprendi com o Fuchs, né? Não com o Galamian, né? Porque ele tinha aquela experiência fantástica de palco, de concertos, né? Então era muito, muito interessante. Ele era muito agressivo, né? Hoje em dia ele seria processado diariamente, né? Não. Por exemplo, ele me chamava de Mexican, né? Ele falava, come on Mexican. Ele era muito agressivo, né? Eu até tive conversando, Carmelo, com um colega seu aí, que eu acho que até nem sei se está vivo ainda, o Lenny Felberg. Lenny Felber faleceu há uns 2 anos atrás. Pois é, que era um grande amigo meu, ele também estudou com o Fuchs, né? E nós trocamos algumas experiências relativas ao Fuchs, até rindo muito, porque a gente lembrava os palavrões do Fuchs em aulas, agressões dele, coisa que hoje em dia seria impensável, né? Sim, Mas fora isso, ele era um professor fantástico e eu aprendi muito com ele. Praticamente toda a experiência de palco mesmo foi com ele, mais com ele do que com os outros, né? Entende? Ele era maravilhoso, né? Maravilhoso, tocava muito bem. O Fuchs ele teve um azar muito grande porque parece que o destino ia contra ele. Ele teria feito uma carreira mundialmente fantástica, tanto quanto os grandes, né? Mas tudo dava errado com ele, né? Por isso, só para dar um exemplo, ele deu um recital na época chamava Philharmonic Hall, hoje é Avery Fisher, eu acho, né? E ele deu um recital que foi o melhor recital da temporada, o teatro superlotado, as manchetes na página de música, The Best Recital of the Season, né? E ele estava no céu. Aí no dia seguinte assassinaram o presidente Kennedy. Acabou com o recital dele, né? Então, isso acontecia o tempo todo, né? Sempre que ele tinha um sucesso enorme, alguma tragédia acontecia. E ele ficava muito frustrado com isso, né? Por isso ele não fez uma carreira mais mirabolante, porque eu me lembro todas as vezes que ele ia tocar, acontecia um problema grande. Mas eu aprendi muito com ele, um grande professor, né? E, professor, depois dali, o senhor foi direto para a Europa ou ficou nos Estados Unidos mais um tempo? Como é que foi? Não. Quando eu acabei a pós-graduação na Juilliard, eu voltei para o Brasil e eu fiquei aqui entre 2 anos e meio. Eu eu fiz concurso, entrei como primeiro violino do Quarteto Municipal que é de São Paulo, que hoje em dia é a Betina que é a primeira É a violino. Betina, que eu revistei há 2 semanas atrás. Uhum. Isso, mas eu fui o primeiro violino do quarteto naquela época, por concurso, né? Havia um concurso. E eu saí do quarteto quando me casei com a Mali e nós fomos para a Europa, né? E aí fui para a Europa, fiquei quase 6 anos lá em Zurique, na Bélgica, né?
Então, houve esse interstício entre Estados Unidos e Europa, quando eu conheci a Mara e casei com ela aqui, e fiz parte do quarteto. E ela foi estudar na Europa ou foi por causa sua que vocês foram à Europa? Ela não foi estudar, ela já tinha estado, ela tinha estudado na Academia de Viena, lá com o Bruno Hofer, né? Tinha estudado mais ou menos quando eu estava na Jura, ela estava na Europa. Eu não a conhecia na época, né? Entende? Depois, quando nós fomos para a Europa, ela foi mais como nós tocamos juntos, ela estudou com algumas pessoas lá, mas ela não foi para não foi, né? Não foi especificamente para isso, né? Sim. Nós demos alguns concertos, ela deu aula lá também, acompanhou algumas pessoas, ela ficou com umas pessoas muito interessantes, sabe? Deu recital com o Tchumachenko e com outras pessoas, né? Mas ela não foi estudar nessa época, né? Professor, é possível o senhor colocar o celular num lugar assim, que fique apoiado? Porque acho que o senhor está manuseando e está fazendo muito barulho aqui para nós. Assim tá bom agora? Assim tá bom, assim tá bom. Eu vou tentar não falar com as mãos, então. Tá bom. Então, professor, e o que o senhor foi fazer na Europa, precisamente? Você foi tocar numa orquestra? Isso, na verdade, eu fui para... Eu tinha planos de ir para a Alemanha, né? E eu cheguei a fazer uma audição para a rádio de Colônia, mas não fui aceito nessa audição. Mas nesse mesmo momento eu conheci não sei se tu lembra do Jerry Rubinstein, né? Claro, tive masterclass com ele. Ele tinha sido meu colega na Juilliard e ele estava morando em Bruxelas. Ele falou, por que você não vem para Bruxelas? Tem um cargo vago lá de segundo espada da orquestra, você não quer... Eu falei, tá, então eu vou. E eu fui para lá, fiz o concurso, entrei na orquestra e fiquei um ano e pouco como a segunda espada da orquestra de Bruxelas, né? E fazia outras apresentações em outras orquestras, lá também, a Orquestra Nacional de Bruxelas, né? E de lá nós fomos para a Suíça. Aí eu fiz concurso e entrei para a Orquestra de Zurique, né? Aí teve aquele episódio que acho que você conhece, que eu entrei como viola primeiro, né? Ah, sim, sim. Primeiro entrei como viola, fiquei 2 anos como violista, e depois passei para violino, fiquei mais 3 anos e meio, mais ou menos, como violino depois, né? Aí voltamos para o Brasil, depois. Né? E o que ele fez, assim, querer voltar ao Brasil? Foi uma questão pessoal? Foi uma questão de família, enriquecimento pessoal? Porque eu sei que o senhor fez curso depois de medicina, né? Isso foi depois. Eu voltei para o Brasil por vários motivos. Primeiro porque lembra do professor Pagnot? Claro. O professor Pagnot foi me visitar em Zurique e ele falou, olha, o professor de violino atual, que era o Corte Real, ele está se aposentando. Você não gostaria de voltar lá e concorrer à vaga de violino? E eu falei, ó, é uma possibilidade. Aí houve uma certa pressão da família também, com a ideia de voltar para o Brasil e mais a vaga Aí eu vim para cá, fiz a concurso, entrei na URGS, né? Já entrei como titular, porque era concurso para titular direto naquela época. Hoje é diferente, mas naquela época era assim, né? E acabei ficando lá. E eu sempre gostei muito de psicologia, gostei muito sempre dessa parte das áreas de ciências humanas, né? E em algum momento surgiu a ideia de eu queria fazer primeiro psicologia, mas acabei fazendo medicina mesmo e depois psiquiatria, e foi bem interessante. Tá? E foi uma época muito puxada, cara. Hoje em dia eu não recomendaria para ninguém, porque naquela época eu tinha 40 alunos de violino na URGS, e não sei se era plena ditadura, então eu tinha realmente que dar 40 horas de aula, não tinha história. E fazendo o curso completo de medicina, eu dormia 3 horas por noite naquela época, né? Não recomendo para ninguém isso hoje, mas valeu a pena, foi interessante, né? Eu fiz o curso e depois fiz a especialização em psiquiatria,
Mas nunca abandonei a música, pelo contrário, sempre toquei muito, né? E gravei alguns LPs na época, o vinil que se chama hoje, né? Vinil, É. Ah, e dei concertos, e nunca parei de tocar, né? É uma coisa que a música, infelizmente, ou felizmente, ela é um vício que a gente não larga nunca, né? é, é E, a- verdade. e através da música eu conheci pessoas maravilhosas. Você é uma delas, que eu sempre tive uma admiração muito grande, desde que você era gurizinho, sempre com muito talento, sempre fantástico, né? E fiquei muito honrado quando o meu amigo Fred foi fazer doutorado e acabei herdando os alunos dele. Foi muito bom. Foi nessa oportunidade que eu pude ter a honra de ser teu professor. E A honra foi minha, professor. e então foi uma oportunidade maravilhosa, muito grande, né, de ter E aí essa eu oportunidade. lembro exatamente o horário das aulas. Ah, é? Segundas-feiras, às 8 da manhã. Ah, que legal, que maravilha, Eu coisa abria, boa. abria o Instituto de Artes, às vezes. Isso, Ia lá aham. entrava no. E Ah, naquela época o senhor estava fumando bastante. Depois foi largou, né? fazem 22 anos que eu parei de fumar, mas naquela época meus alunos, coitados, sofreram muito, né? Porque eu chegava a fumar 2 cigarros numa aula, entende? Às vezes até mais, professor. Eu É, lembro. eu não tenho nem como me desculpar disso, porque é uma coisa ficou muito Mas para trás, né? eram outros tempos também, porque se podia fumar dentro do edifício, então as pessoas fumavam e a gente não. Não, se fumava dentro do hospital. Meus professores de medicina fumavam dando aula, né? Caramba. Isso mudou totalmente. Hoje em dia nem se pensa nisso, né? Eu lembro o senhor segurando o ar e o cigarro aqui assim, ó. Isso. Eu tenho fotos disso aí, segurando o cigarro entre os dedos do arco, né? Tem Lembro uma bem. foto, a gente lembra com vergonha, mas era uma época diferente. Hoje em dia, não é, felizmente, não é mais assim, né? Então, É, melhor. Porque aí a pessoa fuma fora. Mas eu lembro daquela época que eu tinha que acordar umas 6 da manhã para dar uma aquecida para poder estar bem às 8 da manhã. Não era fácil. eu não faço. É, Então, não me dava mole, hein? não, não. E era bom, porque você merecia que não desse mole, né? A gente se esmera mais quando os alunos são muito bons, a gente procura dar mais, né? E, então, é uma coisa, uma consequência natural isso, né? E era uma alegria muito grande Ah, fazer isso, né? professor, E, posso abrir para algumas perguntas aqui do pessoal? De repente o pessoal quer perguntar alguma coisa. com certeza, com certeza. Tá bom. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aí para o professor Marcelo Geschfeld, eu aprendi a fazer de uma maneira muito interessante as escalas do Galaminha com o senhor, né? Foi muito legal. A Bibiana está aqui, ela estava assim, Bibiana. O professor Marcelo. Isso. Ai, ai, ai. Vamos ver se o pessoal. A Karine também está aqui. A O pessoal, Caíne, a o Bibi. pessoal de Vitória está com saudade, disse o Leonardo ali. Pergunta como ele conheceu o Ayrton Pinto. Ayrton Pinto eu conheci quando eu estava na Juilliard. Uma vez eu fui ao Carnegie Hall, assisti um concerto da Sinfônica de Boston, e de repente, na relação dos músicos da orquestra, né, naquele, como é que chama, aquele folheto, né, do programa, tinha lá Ayrton Pinto. Eu falei, bom, deve ser brasileiro ou português. Aí eu fui no backstage depois e me apresentei e ficamos amicíssimos e ficamos amigos durante 40 anos, né? O Ayrton foi uma pessoa maravilhosa. A gente se conheceu ali na Sinfônica de Boston. E, posteriormente, uma vez eu fui a Tanglewood e depois fiquei hospedado na casa do Ayrton uma semana lá. Ele morava em Boston, né? E ficamos muito amigos, muito amigos. Depois, aqueles festivais de Campos de Jordão, cheguei a tocar com ele como solista. Uma vez nós tocamos o duplo de Bach e várias outras apresentações. O Ayrton é uma pessoa incrível. Tenho muita saudade dele. Grande amigo, grande amigo. Eu lembro que ele vinha a Porto Alegre periodicamente, eu toquei para ele em masterclass, Isso, dando concertos, lá com o Teatro São Pedro, né? Aí com o Teatro São isso. Pedro.
orquestra do Teatro São Pedro. É verdade. Uma É, grande, grande pessoa, grande músico, grande violinista. Ele foi escola da estadual muitos anos, né? exatamente. Da Estadual de São Paulo, para quem não sabe. Isso, Ah, maravilha. Guilherme de Carvalho está perguntando como era aplicado o sistema de variações nas escalas. É uma coisa bem técnica, mas o senhor pode falar rapidamente para nós? Claro, claro, ele tinha um sistema de variações rítmicas e de arco, né? Então, e era muito sistematizado. Ele começava, por exemplo, com os ritmos básicos, eh, e aí eles iam gradativamente se tornando mais complexos, né? E havia algumas combinações, por exemplo, num total de 12 notas, se fazia duas colcheias, quatro semicolcheias e seis semicolcheias em tercina, por exemplo, 2, 4, 6. E aí fazia as várias combinações, né? E com isso misturava ritmos, aliás, arcadas também, diferentes arcadas, era muito interessante. Não sei se é bem essa pergunta do... Eu acho que é mais ou menos isso aí que ele está perguntando. Eles lançaram aquele livro e tem um anexo, né, que é o livro de escalas dele, com todos os ritmos e as arcadas. É mais ou menos É, aquilo ali. é mais ou menos, só que tem um detalhe, Carmelo. Aquele livro, na verdade, é um glossário das possibilidades, né? E não é preciso e nem interessante fazer todas as combinações. É como se você vai ler uma lista telefônica, por exemplo, você consulta na medida que você precisa. Hoje em dia nem existe mais isso, né? Mas quando havia a lista telefônica, a gente consultava o número que a gente precisasse, não ficava lendo como se fosse ler um romance. Então, Claro. as arcadas e os ritmos também é um glossário e é importante saber escolher. Nesse ponto, o Galamé ele era muito importante porque ele escolhia exatamente as arcadas e ritmos mais prováveis de acontecer no repertório, né? E os outros era mais recheio de possibilidades, né? Você não precisava fazer as... É como o caso do, por exemplo, o Chet, que tem às vezes 700 variações rítmicas sobre um certo motivo. Você não precisa fazer todas as 700, você faz uma seleção, você vai escolhendo, né, as mais importantes conforme a necessidade do repertório. Claro, Né? claro. Então, Eu sempre achei isso. Tanto que eu pegava aquele anexo e eu fiz a minha própria seleção do que eu achava que eram mais interessantes, que eram mais importantes. exatamente, é exatamente isso. Não é para ficar seguindo como se fosse um glossário de um, entende? É apenas uma referência das combinações possíveis e dentre as quais a gente escolhe as que são mais importantes, né? Perfeito. E depois também saber usá-las adequadamente na resolução de passagens do repertório. Isso é muito importante também, né? Escolher as mais importantes para trabalhar algumas passagens, né? Uhum. Claro, Isso é, claro. isso é importante, né? Ver se tem mais uma pergunta aqui. Ahn, Quem é que está aí? A Como Karine está aí? a A Karine está Viviane? também. Aham. Um beijo grande para as duas aí. Ó, receberam bem do Marcelo, hein? Como conciliar um estudo sério de violino com outra universidade? Terminei o mestrado em música e estou cursando economia, mas tento continuar com o violino. Olha, isso é uma coisa muito pessoal e também depende do tipo de cada situação. Eu, por exemplo, fiz medicina dando aula, com 40 horas de aula e tendo dois filhos, era casado já, entende? E Nossa, foi possível. E foi possível. Eu fiz isso dormindo 3, 4 horas por noite. Depois, quando eu fiz a residência, fiz também a especialização em psiquiatria, foi pior ainda, porque eu tinha plantões no hospital e muitas vezes eu saía de manhã do hospital, ia direto para o setor de artes da aula, dava aula o dia inteiro e voltava de noite para o hospital. Entende? nossa. Então, isso é uma coisa que foi feita, né? Uhum. Entende? Agora, é possível conseguir, precisa um planejamento e vontade de... Uma das coisas é se acostumar a dormir pouco, né? Entende? Muito cafezinho, né, professor? Olha, cafezinho, mas é principalmente a vontade. Eu acho que o que define mesmo é a vontade de querer resolver. Né? Hoje em dia, eu tenho muita dificuldade, Carmen, quando alguém me diz que não tem tempo para estudar, entende? Uhum. Porque tempo a gente sempre tem, é uma questão de se organizar, a questão de usar o tempo de uma maneira racional, né? E E, priorizar, né, professor? Priorizar aquilo que a gente quer. Se a pessoa quer com, mesmo, ela encontra um tempo.
Com certeza, sempre vai encontrar tempo, tem que saber organizar, tem que saber priorizar também, né? E às vezes não é importante, não é tão importante o número de horas nesse tipo de situação, mas a qualidade do estudo, né? Se você puder estudar uma hora muito bem estudada e muito bem planejada, ela vale mais do que ficar 3 horas, né? Claro que o ideal seria sempre poder estudar muito, mas às vezes não é possível. Então a gente tem que saber otimizar o tempo, né? Entende? Não sei se essa pergunta Não, é isso aí. do homem. Vamos ver aqui. A Tércia quer mandar um abraço para o Marcelo também, a Tércia. Ah, tem um abração para ela também. Ela está em Berlim, né? Ela está em Berlim. Ó, um beijo para ela também. A Johnny está perguntando, ele falava alemão quando foi à Europa ou só inglês? Esse foi um grande problema, porque quando eu cheguei em Zurique, eu falava só inglês. Falava fluentemente inglês, mas só inglês. E isso foi uma desvantagem, porque na Suíça todo mundo falava inglês. Não só o maestro, como os colegas, todos falavam inglês impecável. Então a gente fica preguiçoso para aprender outra língua, né? Eu fui obrigado a aprender na rua, mas levou bastante tempo. Até aprender a falar alemão deu bastante trabalho, porque o inglês era automático, né? No fim, acabei falando o alemão também. Quem falou uma coisa parecida com isso foi o Luiz Otávio Santos, semana passada. Ele falou que ele morou na Holanda por 13 anos. O holandês dele é assim, não é perfeito, porque falava muito inglês com os alunos internacionais, né? É exatamente isso, exatamente. Esse é um problema, né? Quando o pessoal não fala a língua inglês, é mais fácil, né? Mas como o inglês ele funciona como um substituto perfeito não deu para aprender tão bem o alemão. Eu cheguei a falar fluente alemão, mas eu teria falado muito melhor se eu não tivesse tido o inglês como recurso, né? A Mali, por exemplo, ela fala muito melhor o alemão fluente, porque quando ela estudou em Viena, ela não falava inglês. Então ela foi obrigada a aprender o alemão, né? Claro, perfeito. Vamos continuar aqui. O Airan Nicodemo, tudo bem, Airan? Poderia falar sobre Sim. como o senhor vê o desenvolvimento do violinismo, ensino e performance no Brasil até hoje? Pergunta complexa. Não, eu vejo que a coisa vem se desenvolvendo muito bem, cada vez melhor. Quando eu cheguei aqui, era até o Ayrton Filho fazia uma brincadeira e dizia assim, é como um padre que chega no deserto, né, ele tem só um guarda-chuva e um chapéu, né? Ele tem que fazer uma igreja, tem que fazer uma comunidade do zero. E era mais ou menos assim quando eu cheguei. Hoje em dia, não, a primeira coisa que aconteceu é que surgiram professores maravilhosos no Brasil, todos com formação no exterior, né? Pessoas que fizeram doutorado lá na Europa, nos Estados Unidos ou em outros países, e trouxeram isso para o Brasil de uma maneira muito, muito enriquecedora, né? Então, o violinismo no Brasil ele aumentou em qualidade, em quantidade. Para você ter uma ideia, Camilo, quando eu fui um dos fundadores da Orquestra do Teatro São Pedro, né? E quando a gente fundou a orquestra em 1984, tinha que buscar as pessoas na rua para fazer a orquestra, porque não tinha músicos, né? Tinha muito pouco músico. Hoje, quando abre uma vaga, tem 40 candidatos, entende? Então, Claro. ou mais. Então, isso dá uma ideia de como a coisa mudou, entende? Mudou bastante, né? Então, e os professores que estudaram no exterior e trouxeram para o Brasil esse know-how, eles criaram professores como o Fred, o Baldini e outros que vieram para cá e estão fazendo classes maravilhosas com os alunos, né? Porque estão construindo uma quantidade de músicos fantásticos. Então está aumentando muito. Infelizmente, uma coisa que está acontecendo, que não tem nada a ver com isso, mas é que estão acabando as orquestras aqui no Brasil, estão por razões outras, econômicas, né? Então, o mercado de trabalho está ficando muito difícil no Brasil, né? Várias orquestras estão terminando,
E está ficando muito difícil, pelo menos no momento, usar uma quantidade de músicos fantásticos que tem aqui e não tem emprego, né? É problema mesmo. Vamos ver aqui. Gabriela Queiroz está mandando um abração para ti Então, também. um beijo grande para ela também. Vamos ver aqui. Vamos ver. O Cauê está perguntando quais as coisas que Galamian mais falava para o senhor sobre arco. Olha, é difícil responder, Cauê, eu falava tudo, né? Principalmente a ênfase era sempre na qualidade de som, trabalhar sonoridade, né? Trabalhar som de todas as formas possíveis. É difícil a gente escrever assim tecnicamente nesse momento, mas mesmo em gerais era ênfase na qualidade de som. O som tinha que ser a prioridade, né? E aí com vários aspectos necessários de saber usar o peso, o ponto de contato, saber usar a velocidade do arco, saber usar a elasticidade eles chamavam do spring system, né? O sistema de molas né? Então tudo isso aí era muito importante. A principal ênfase sempre era na qualidade do som, né? Professor, eu lembro de eu estudei com a Silvia Rosenberg, que foi aluna da Galamian. E ela tinha algo parecido com que o senhor fazia, também faz, que é essa voltinha no legato com os dedos. Isso era ensinado pelo Galamian? Sim, isso era ensinado por ele. Havia muita controvérsia com os outros professores contra esse uso. Uns diziam que não era necessário usar tanto movimento, né? Até usar um pouco menos de movimento. O Galamian insistia bastante nessa elasticidade da troca de ar. Né? O som, agora recheado. Tá melhor agora? Tá melhor. Tá acho que o senhor está segurando embaixo do celular e aí está fazendo bastante barulho. Agora tá bom? Agora ficou perfeito. Falando em qualidade de som, a qualidade ficou perfeita. Maravilha. É que aqui nós estamos com um problema por causa da quarentena, né? Aqui tem um uso exagerado da internet, então às vezes a transmissão fica prejudicada, né? Tanto é que quando você fez o contato eu não consegui te acessar, tava muito fraco o sinal, né? Tá vendo esse problema da conexão, né? Tá certo. Professora, a Helena Oliveira está mandando um grande abraço também para o professor. Para ela também, um grande abraço. Deixa eu ver aqui. Sérgio Lisboa. Pergunta sobre o concerto do Guarnieri dedicado a ele. Manda um abraço. Tá. O concerto do Guarnieri, concerto número 2 do Guarnieri, ele foi originalmente dedicado ao Schering, né? E o Schering, ele desprezou o concerto, ele nunca nem olhou a parte, né? Até uma vez eu tive uma masterclass com o Schering lá em Zurique, e eu perguntei para ele por que ele nunca tinha valorizado o concerto, e ele saiu pela tangente, ele não respondeu. Ele disse, o Guarnieri é um compositor maravilhoso, tal, tem obras maravilhosas, mas não respondeu a pergunta. E o Guarnieri ficou muito, muito bravo com isso, né, que o concerto nunca ter sido tocado pelo Schering. E o Guarnieri era muito meu amigo, ele vinha muitas vezes à nossa casa lá em São Paulo, né, frequentou muito a minha casa, ele e a esposa, e a Verinha, que agora faleceu recentemente, né? A Verinha. E ele, numa dessas, ele falou: eu vou te dar um presente, vou te dar o meu segundo concerto, né? Que o Schering desprezou. Aí ele riscou a dedicatória do Schering e escreveu com a letra dele na minha parte ao querido Marcelo Guedes, eu dedico esse concerto. Eu tenho isso até hoje com muito carinho, né? Eu tenho uma cópia disso. Tá, tu tem? O senhor já fez uma cópia para mim uma vez, eu li esse concerto. Eu me lembro, mas já com a correção da dedicatória, né? Já com a dedicatória ao senhor. Isso. É aquele que começa atrás do cavalete, né? Isso. Nossa, é difícil. Eu quando toquei esse concerto, eu nunca cheguei a apresentar em público, mas eu toquei uma vez para o Guarnieri,
eu tinha sugerido começar em oitavas. E ele meio que... Ele não disse que não, nem que sim. Ele disse, é uma ideia, né? Uma ideia. Né? Então, eu quando toquei para ele, tocando em oitavas, né? Ficar um pouco melhor. Tararara, né? É mais sonoro, né? Senão fica É, mais muito agudo. sonoro. É, porque é muito agudo, vai praticamente em cima do cavalete ali, né? Né? Mas a história do concerto é essa. Foi foi uma alegria muito grande. O Guarani é uma pessoa maravilhosa. A Aninha Schmidt está mandando abraço, o Emerson Kretschmer está mandando abraço, alunos do Opa, professor, os vamos, alunos estão presos aqui. Carlos, tens uma grande audiência, hein? Parabéns. Não, a gente tá, o pessoal tá curtindo. Olha só, o Léo tá perguntando, não sei se eu posso perguntar isso, mas eu também tenho curiosidade, então eu vou perguntar, como é a rotina atual do professor Marcelo com o violino? Olha, atual quer dizer na quarentena ou fora da quarentena? Vamos dizer, fora da quarentena, então. Olha, fora da quarentena eu tenho dado bastante aulas, eu tenho tocado um pouco menos do que eu tocava antigamente, né? A gente vai reduzindo um pouco, mas tenho tido concertos, né? Participado do Festival de Pelotas, esse ano eu toquei lá também, e agora tem uns concertos marcados para julho, se a quarentena permitir, né? Exatamente. Aproveitando o Festival Beethoven aí que tá correndo, né? Vou fazer umas Uhum. coisas. Tem tido uma atuação menor do que antigamente, a gente vai reduzindo, mas bastante ativo ainda nessa parte de aulas e alguns concertos, estudando bastante também, né? Que Isso, bom. claro que na quarentena não tem aula atualmente, então é estudar em casa É, e dá uma desmotivada, né? Eu tô estudando todo dia, escala, arpejo, corda sim. dupla, fazendo uns caprichos de Paganini agora. Vamos para Uhum. manter, né? Senão a gente perde. É verdade. A gente perde um pouco a motivação não tendo um objetivo imediato marcado, né? Acho que estudar por estudar precisa bastante força de vontade, né? Entende? Muito. Porque a gente não tem aquele agendamento já previsto, né? Mas eu tenho estudado, sim, eu tenho estudado, né? Pessoal, E, vai acabar o tempo do Instagram, o Instagram corta em 1 hora. Eu queria agradecer muito a sua participação, mandar um abraço para Mali também, que faz um obrigado, tempo querido. que eu não a vejo. Isso, um E beijo assim que eu grande estiver para a em Maria Porto Alegre, Eugênia. E um beijo grande vou para a mandar Maria para Mali. Eugênia, para o Arthur também, né? Deve estar enorme já, né? Ele tá enorme, tá enorme. Obrigado. Querido, foi um prazer enorme conversar contigo, uma imensa satisfação. Um grande abraço a todos os teus ouvintes aí, alguns, a maioria eu conheço, a gente que eu adoro, né? E vamos nos manter em contato, né, Camilo? Isso, com certeza. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra muito grande. A honra foi nossa. E só para o pessoal que está aqui, amanhã eu vou conversar com o Pablo de Leon sobre repertório sinfônico. Vai ser muito interessante. Aham, Então, maravilha. vamos conversar às 20 horas amanhã com o Pablo de Leon, tá bom? Vou Então tá, assistir. professor. Vou assistir já de antemão. Um grande abraço a ele. Ah, que legal. Pode deixar que eu vou mandar um abraço para ele. Um Tá bom, abraço a querido. todos, professor. Até a próxima. Até a próxima, querido. Um abração. Ok. Tchau, Tchau, tchau. tchau.